Boa tarde. Está no ar mais um J5, o jornal que traz as últimas notícias da tarde aqui para você, na Causa Operária TV. Lembrando sempre que a operária depende fundamentalmente da sua contribuição, por isso pedimos sempre para que você que já está assistindo e que assistirá futuramente, para não deixar de curtir, compartilhar esse vídeo, tornar-se membro do nosso canal também, e contribuir das mais diversas formas possíveis para impulsionar o alcance da nossa imprensa revolucionária e independente. Começando, hoje, excepcionalmente, só um aviso, companheiros, o companheiro Luan não pode estar presente, então o J5 será apresentado unicamente por mim, Thiago, aqui de Mato Grosso do Sul. Vamos começar com a nossa pauta, porque já temos algumas notícias hoje, começando com a nova rodada de sanções aqui, feitas pelo imperialismo contra Cuba e a Nicarágua. O escritório do Tesouro dos Estados Unidos sancionou, na tarde de hoje, 3 empresas cubanas e alguns cidadãos nicaragüenses, colocando eles como sua lista negra aqui, aumentando de maneira muito contundente aqui o cerco que o imperialismo em crise faz contra esses países. E a gente tem sempre que destacar o cerco pela asfixia econômica mesmo, para sufocar o país, sobretudo a população que depende tem as mais variadas necessidades de consumo, né, que são os verdadeiros atingidos pelo bloqueio econômico, de forma que o governo americano atinge de maneira muito destacada, assim, principalmente a população civil, quando aumenta esses bloqueios. No caso de Cuba, o chanceler Bruno Rodrigues respondeu aqui no Twitter, falando que a ação da política, abrindo aspas aqui para a sua fala, a ação da política externa dos Estados Unidos reforça o isolamento e o descrédito internacional a que Trump e a equipe conduziram. A gente dá a notícia, mas ressalta sempre que isso é parte, na verdade, de uma articulação muito maior do que o próprio Trump. Isso é a própria política imperialista mesmo, que consegue lidar com a existência de um país como Cuba, ali a 140 quilômetros da fronteira ali, da maior potência imperialista do mundo, que são os Estados Unidos. É uma vergonha política e militar para eles. Por isso, essa nação ela tende a querer sufocar das formas mais bárbaras e genocidas a nação cubana, que vai resistindo à população, apesar de tudo, de todas as dificuldades, vai demonstrando que tem muito interesse em manter o regime nacionalista, porque é o regime que fundamentalmente atende seus interesses, como a gente viu com o caso da pandemia, com todas as dificuldades possíveis de serem imaginadas. Cuba teve um desempenho no sentido de cuidar da sua população muito superior ao que a gente viu pelos Estados Unidos e nem falar outras periferias do capitalismo, né? Mas continuando aqui com nossa pauta, companheiros, porque a crise aqui do imperialismo, ela é tão grande que não basta só os regimes nacionalistas, mesmo outros regimes precisam ser contidos, precisa de um endurecimento muito grande também, como é o caso do Chile. E no caso chileno, nós contamos ainda com, para que o imperialismo consiga manter o seu domínio pérfido sobre o país, eles são as forças aqui brasileiras, inclusive, é uma revelação aqui feita pela prensa latina, curtida pelo diário, de que os famigerados carabineiros, a polícia militar do Chile, teve começou o seu banho
de sangue aqui, de monstruosidades, enfim, que eles fizeram, orientados também pelo Exército Brasileiro e pela Polícia Brasileira, que deram um amplo suporte de treinamento para que os carabineiros fizessem todas as barbaridades que a gente está vendo já eles realizando na Revolução Chilena desde 2019. A denúncia aqui ela foi divulgada também em alguns órgãos da imprensa burguesa, mas mostram que mas dão conta de que quando a população começou a revoltar contra os carabineiros, a ação do Estado chileno foi recorrer ao Brasil, a Embaixada Brasileira em Santiago, para pedir ajuda na contenção das ações. Aqui a gente tem que lembrar, isso se deu em de 2019, já estávamos com o presidente ilegítimo Bolsonaro na presidência do país, que prontamente, com certeza aqui forneceu todo necessário, mas mostrando que o regime, nós estamos efetivamente sobre um regime muito parecido com o da ditadura militar, quando havia na América do Sul a chamada Operação Condor, que articulava os governos de extrema-direita da América do Sul, principalmente pelo Brasil, né, que é o país mais desenvolvido da América do Sul, mas ainda assim a gente tem sempre que lembrar que o governo brasileiro ele é um governo de procuração que atende sobretudo o imperialismo norte-americano, mas o conjunto da burguesia imperialista, o que mostra também um novo processo de endurecimento do imperialismo com a população latino-americana. O papel da polícia ele é importante também de ser destacado, que além da situação de assédio e barbárie da polícia chilena contra a população, aqui no Brasil nós estamos vendo também o caso frequente de como a polícia aqui dentro ela atua de maneira cada vez mais selvagem contra a população. E recentemente nós tivemos a denúncia, inclusive, de mais de 2.000 crianças mortas pela polícia nos últimos 2 anos, o que não impediu, infelizmente não impediu aqui uma situação muito estranha. A deputada estadual do PSOL, Renata Souza, ela acabou registrando um boletim de ocorrência na tarde de hoje, devido às ameaças de morte que ela tem recebido pela internet. As ameaças aqui, as mensagens que ela recebeu, inclusive, faziam menção à deputada, a vereadora Marielle, que foi hoje sabemos que com participação de policiais, as mensagens se dizia que, por exemplo, os denunciados dizia por isso que Marielle morreu, em relação ao que as posições da deputada. Nós estendemos aqui a nossa solidariedade, mas lembrando que isso aqui é uma coisa inaceitável. Qualquer tentativa de intimidação da esquerda, ela tem que ser energicamente respondida pelas organizações de esquerda. Nós convidamos a população a formar comitês de autodefesa, porque tudo bem a ação dela de rejeição ao boletim de ocorrências, mas para divulgar que, enfim, tomar as medidas legais sobre esses fatos, mas como ficou destacado tanto pela história recente quanto pelo caso, inclusive, da sua colega de partido, a polícia ela não apenas não vai fazer nada, mas muitas vezes ela é parte intrínseca disso aqui, dessa situação envolvendo as lideranças de esquerda. Nós vimos no período eleitoral de 2018, por exemplo, a PM
impedindo militantes do PSOL, inclusive, de fazer propaganda eleitoral na barca em Niterói, de modo que esse é o tipo de atitude, registrar boletim de ocorrência, é o tipo de ação política sem a menor possibilidade de, de impacto positivo no que diz respeito à segurança da deputada e de quem quer que seja da esquerda, porque é importante ter sempre isso em mente, né? Essa é a base social do bolsonarismo, esse é o grupo que estava envolvido na morte da vereadora Marielle, esse é o grupo que está envolvido com as barbaridades, as atrocidades que são cometidas pelo Chile, aqui no Brasil também, e esse grupo ele tem essa milícia fascista organizada, que é a polícia, ela tem uma inclinação política muito bem definida, é contra qualquer parceiro, qualquer coisa que minimamente remeta a interesses populares, o que mostra que evidencia de maneira muito mais concreta a necessidade de termos aqui organizações próprias da classe trabalhadora, da população, para se defender desse tipo de situação aqui, ameaças de morte, que não são, nesse momento que a gente está vivendo, eles não são para serem subestimados de fato, e precisam ser resolvidos com a mobilização e armada que nós defendemos sempre no pessoal, a superação dessa política pacifista de desarmamento para que a população se arme e se defenda principalmente dos seus piores inimigos, que são as próprias forças de segurança pública, que são aqui a polícia, né? Bem, companheiros, aqui entrando um pouco mais agora no nosso tema principal, porque a gente está vendo ao mesmo tempo que essas estão ocorrendo em função da própria dificuldade da burguesia de conter a população por outras. A crise política leva a uma repressão constante e, por outro lado, essa crise ela também se manifesta em outra frente de ação muito expressiva, que é o caso do coronavírus. Nós estamos vendo agora, entrando aqui já na nossa pauta principal, a situação da nova mutação aqui do coronavírus, que foi descoberto na Inglaterra, mas já afeta aqui uma série de países da União Europeia. Essa pandemia ela já chegou também, ela já bem na Oceania. A Austrália também já registrou casos de contágio pela variante aqui do coronavírus. Uma coisa a destacar sobre essa situação é que a OMS já apareceu hoje à tarde, através do seu diretor-geral, Tedros Adhanom, falando que a mutação do Covid-19 é esperada, mas que ela não é considerada mais letal do que o coronavírus original. Aqui as declarações da OMS, a gente tem sempre que lembrar que devem ser consideradas muito a sério. Nós vimos no último período, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde falando que máscara não adiantava, de repente máscara vai conter a pandemia, enfim, tinha que isolar as pessoas, mas não precisava isolar tanto, você podia liberar escolas. Eles estão sempre demonstrando de maneira muito clara, a OMS, que são mesmo um órgão do imperialismo, voltado para a dos interesses da classe burguesa, sobretudo dos setores mais poderosos da burguesia, ligados às finanças, enfim, ao ponto de mercado do imperialismo.
gente está vendo agora mais essa série de declarações aqui, no mínimo estranhas, por parte da OMS, de que não precisa, a população não precisa ficar preocupada, não tem, é só tomar os mesmos cuidados que vinha tomando com relação ao coronavírus original, quando a gente está vendo, por exemplo, que nenhum cuidado, na verdade, foi tomado em relação ao coronavírus original. A gente já ultrapassou aqui a marca de 76 milhões de casos no Brasil. Nós estamos usando aqui, desculpa, ultrapassamos a marca de 77 milhões, corrigindo, de pessoas vivas. No Brasil, nós estamos nos encaminhando aqui para algo próximo de 190 mortos. E o do OMS é que vem no sentido de amenizar uma situação que é extremamente preocupante, sobretudo porque o elemento de classe aparece muito visível. Na questão do coronavírus, a gente vê que quase a totalidade dessas pessoas que adoecem e morrem, sobretudo das que morrem, são pobres, são pessoas oriundas da classe trabalhadora. Ela parece está muito mais forte aqui na Europa e na Austrália, né? Sobretudo Reino Unido, Islândia, Itália, Holanda e Dinamarca, os países onde a OMS já tem casos contabilizados e registrados de maneira mais enfática, mas a gente tem que lembrar que o controle que a gente viu no último período em relação ao vírus também, ele é mínimo, o que mostra que para essa nova mutação se espalhar de maneira muito contundente aqui pelo mundo, não seria uma coisa tão difícil. Até outras, na Inglaterra, onde ela foi identificada primeiro, constatou-se também que a transmissão dessa mutação SARS-CoV-2 seria até 70% mais rápida do que o coronavírus original. Pelo menos foi esse o padrão identificado na Inglaterra. E a gente tem que lembrar que os padrões sanitários da Inglaterra são muito superiores ao da esmagadora maioria da humanidade. Haja visto a suposição de imperialista, né, que suga como vampiros aqui o resto do planeta. Essa é uma situação que levou, inclusive, a predominância dessa nova variante do coronavírus na Inglaterra, levou, inclusive, a uma restrição de voos oriundos da Inglaterra sendo adotadas em diversos países da Europa, a Rússia e uma série de outros países, a Austrália, a outra também, adotarem essa sanção, essa restrição, na verdade, contra voos de origem inglesa. A lista completa aqui inclui também França, Alemanha, Bélgica, Irlanda, Bulgária, Suécia, Romênia, Lituânia, Letônia, uma série de países aqui do leste europeu também, Estônia, Finlândia, Croácia, Macedônia, Polônia e República Tcheca, além de países também que mais recentemente da Ásia e do continente americano, que começaram a adotar também essa, visto que, do que a OMS fala que a realidade não é tão grande, a preocupação da burguesia e desses países, ela é muito grande, sim, porque fica claro que se uma taxa de transmissão dessas 70% superior maior, as chances de provocarem um incremento muito expressivo da catástrofe que já foi provocada pelo coronavírus seria uma coisa impressionante, né? Reforçando sempre porque as condições do Marrocos, da África do Sul, do Brasil, a Inglaterra são muito
são de uma discrepância assim gigantesca, né? Eu gostaria, antes de continuar a pauta, companheiros, agradecer aqui também a presença do perfil que é membro, desta vez eu consigo, que manda um boa tarde, muito boa tarde, ou companheira, a companheira Cecília Maria, desculpa, presente também. O companheiro Sou Eu, manda um boa tarde também, fica aqui o nosso tarde, ele manda também um super chat. E quem se tornou membro do canal também foi Eliane Schubnel. Muito obrigado, companheiro. Vamos pedir para os demais companheiros que estão assistindo mirarem-se nesse exemplo para ajudar a manter o nosso canal 24 horas, levando informações sobre a política de classe. Nosso jornal é um jornal que tem um lado, sim, é o lado da classe trabalhadora. E o pessoal e a sua imprensa faz questão sempre de frisar isso. Com as consequências naturais, porque nosso canal, por exemplo, toda a nossa, o conjunto da nossa imprensa nunca vai ser patrocinado pelos capitalistas, nós nem queremos, inclusive, porque é da nossa política que a nossa imprensa ela seja plenamente dos capitalistas, que seja 100% ligada à população e à classe trabalhadora. Nesse sentido, agradecer aqui a contribuição dos companheiros. O companheiro, para que postar só tempo faz uma contribuição também. Muito obrigado, companheiro. E a gente agradece a participação de todos que estão colaborando, lembrando que outras atividades também estarão se desenvolvendo no partido, como a Universidade de Férias, o evento mais esperado, talvez, para a militância e para os simpatizantes da causa operária, mas a gente continuando aqui com a nota. O companheiro ao vivo, ou a companheira ao vivo, manda boa análise do Thiago, muito obrigado. Mas aqui, continuando com a nossa pauta, companheiros, a gente vê, assim, a gente estava falando sobre a questão do coronavírus, que nada é feito efetivamente pela burguesia, né? Mas nada é feito no sentido de melhorar as condições de vida da população, porque a burguesia, tendo um senso de oportunidade, tendo interesses bem definidos, ela vai ter um senso de oportunidade também muito grande, e em função disso, em todo o país a gente está vendo agora a retomada das mesmo de cercear o direito de ir e vir da população, como grandes responsáveis pelo contágio, pela explosão de surtos aqui de acontecer a população e não a inatividade completa dos agentes da ação pública em todos os níveis que a gente está vendo, né? Mas transferindo para a população a responsabilidade que é do regime político, nós temos aqui a notícia de que em Beberibe, desculpa os companheiros cearenses que conhecem, mas é uma cidade no litoral cearense, 31 pessoas foram pelo crime de se aglomerar, de se reunir, na verdade, né? A Polícia Civil autuou essas pessoas, foi feita a prisão aqui deles, e supostamente aí vem toda a demagogia tradicional, estavam consumindo bebida alcoólica, não sei qual é o crime disso, mas isso é apresentado pela imprensa local, e o que fica de concreto é que 40 pessoas estavam no imóvel que a polícia invadiu efetivamente, né? Uma parte já tinha sido embora, mas 31 acabaram sendo aladas numa demonstração de que esses eventos, como eles aparecem, a burguesia não vai fazer nada de efetivo para a população, mas para eles farão sim tudo que for necessário, inclusive aumentar aqui a repressão contra a população, está posto, por exemplo, essas políticas de lockdown, de proibição
inclusive de um direito político da população, direito de reunião, e a gente vê que isso demonstra também de maneira muito clara que a única saída para a população efetivamente é se reunir sim nas ruas para derrubar o regime golpista de Bolsonaro, pedir o fora Bolsonaro, porque a permanência desse regime ele vai levar a situações cada vez mais presentes, assim, a repressões cada vez mais absurdas do, da, do conjunto, né, do regime político contra a população, e lutar tanto pelo fora Bolsonaro também, quanto pelo companheiro Lula, para que ele seja presidente mesmo, conforme o interesse popular. E para a burguesia é muito fácil transferir a responsabilidade do seu próprio fracasso aqui para a população. E eles fazem isso com uma tranquilidade absurda. A gente, inclusive, é obrigado a ver diversas vezes elementos da esquerda pequena burguesa fazendo aderindo de maneira muito confusa assim, esse tipo de política, mas ao mesmo tempo que eles demonstram de maneira muito cinematográfica as operações policiais para atacar a população que está fazendo o crime de se aglomerar, a gente vê na contramão disso uma completa inércia no que diz respeito a cobrar do regime político a realização de testes, a aquisição, a implementação efetiva mesmo, né, do isolamento social. A gente, a classe trabalhadora, por exemplo, em nenhum momento ela teve esse privilégio do isolamento social, ela continuou trabalhando sob as condições mais insalubres do mundo. Eu falava aqui de testagem. O Brasil ele tem uma média aqui de 120 mil, um pouco mais de 120 mil testes para cada milhão de habitantes. A Rússia, a gente sempre gosta de destacar, que é um país mais pobre do Brasil, com uma vastidão imensa, um território maior, inclusive. Ela tem quase 600 mil testes para cada milhão de habitantes. Quer dizer, não é uma questão de recursos, a gente vê que é um interesse político mesmo, um interesse político do regime brasileiro, diz cada vez mais a população, que, contando infelizmente para isso também, eles contam com o apoio de um setor da esquerda, mas nós sabemos que isso é uma situação que não vai durar muito. Cedo ou tarde, o antipopular também ele se impõe sobre o confusionismo da esquerda pequeno-burguesa. E como o companheiro Rui sempre destaca, a classe trabalhadora nesse ponto ela aprende muito rápido quando ela se levanta. Por isso é importante a gente usar esses exemplos aqui para mostrar mesmo o regime político prendendo 31 pessoas, barbarizando a população de modo geral, os casos de mortes e contágio continuam subindo, absolutamente nada é feito de concreto para conter a pandemia. A única fórmula deles é atacar a população, então a população também não pode ser obrigada a aceitar esse tipo de brutalidade. E toda a reação que a população manifestar aqui, no sentido de repudiar os seus opressores, nesse sentido ela acaba sendo válida, porque 186, mais de 186 mil mortos, o país praticamente se encaminhando aqui para 200 mil até o próximo do fim do ano. A gente vê que o genocídio ele não é só uma figura de linguagem, ele é um dado estatístico, inclusive manipulado. As condições de vida da população são expressivamente piores.
desculpa aqui, outro reflexo aqui de como o confusionismo da esquerda atua da esquerda pequeno-burguesa atua contra a população, está sendo destacado também agora no nosso diário Causa Operária, que traz a notícia de que o PSDB está manobrando para manter o desconto beneficiário de São Paulo. O governo está manobrando aqui para aprovar um decreto legislativo e suspender os acréscimos de desconto, mas caso ele se choca com outra informação, apareceu recentemente, e o aumento de salários. É muito interessante observar isso, porque ao mesmo tempo que o governo de São Paulo ele manobra aqui para atacar os aposentados do Estado, atacar os servidores aposentados, ele também... Opa, cadê? Aqui, 40... Só um momento. Temos que lidar aqui com um problema na internet, problema técnico. Mas agora sim, enquanto ao mesmo tempo em que faz todo tipo de manobra aqui para atacar os apados, para si próprio, né, os vereadores, por exemplo, não só aprovou um reajuste, mas esse reajuste que foi aprovado hoje pela Câmara dos Vereadores é superior a 40%. Quer dizer, no momento em que o país está enfrentando a sua mais grave crise econômica, talvez já registrada na história efetiva mesmo do país, a gente está vendo que a classe trabalhadora segue sendo esmagada por um conjunto de ataques da política neoliberal que, por um lado, tira salários dos trabalhadores e, por outro, provoca uma carestia que é sem precedentes na história recente, mas isso é só para a população. Prefeito, os secretários e, naturalmente, os vereadores, a partir do próximo exercício, vão ter um aumento de 45% nos seus rendimentos, nos seus salários. O prefeito de São Paulo, reeleito, que já ganha 24 mil, passaria a ganhar 35 mil reais com esse novo salário. A gente vê que houve um tempo em que o regime político ele procurava disfarçar um pouco mais a sua podridão, mas isso é uma etapa obviamente superada. A gente viu aqui, sobretudo em São Paulo, que logo após as eleições, toda a política de repressão contra a população voltou à carga com o lockdown e a proibição das aglomerações. E agora, na mesma cidade, o prefeito reeleito Bruno Covas, após, naturalmente, esperando o resultado das eleições, já reajusta aqui seu salário de maneira muito expressiva, o que não se estende naturalmente à classe trabalhadora, porque para os trabalhadores brasileiros a única coisa que sobra é a superexploração, são os ataques assim cada vez mais, porque naturalmente o dinheiro que vai aumentar aqui, engordar o salário do Bruno Covas, não é produzido pela classe política. Isso vem da produção da classe trabalhadora, sobre a qual se estrutura toda uma cadeia de especulação e também já não é mais nem exploração. Isso aqui a gente vê bem a casca de roubo mesmo do regime político, um regime que vai demonstrando aí de maneira, colocando mais concretude a natureza de ser um verdadeiro organizador de um assalto assim, industrial, que é feito contra a ação.
Isso a gente tem sempre que lembrar. Isso aqui é recurso que é dado para burocratas que estão a serviço da burguesia, que estão a serviço aqui da organização desse verdadeiro genocídio da população. São Paulo é o principal centro aqui do, do coronavírus no Brasil, o país inteiro nessa situação alarmante aqui em relação à pandemia. Mas Paulo, o, só pegar aqui os dados atualizados, companheiros. Aqui o Brasil, então, com 7 milhões no último balanço, 7 milhões 238 mil casos, e desses 1 milhão 384 mil vem de Paulo. E, naturalmente, na capital, a paulista é muito mais expressiva. Já tem de imprensa destacando que, por nas últimas 4 semanas, as mortes do Covid aumentaram 34%. Quer dizer, a gente vai vendo aqui que existia toda uma demagogia no período petista sobre o, o fato do sobre o descaso que a gente via na saúde pública, mas ele se manifesta de maneira muito agora, quando a gente vê aqui na Grande São Paulo, agora atualizando também informações da própria imprensa burguesa, que a gente tem que sempre desconfiar, mas na Grande São Paulo, as mortes por Covid multiplicaram-se por 4, enquanto a população segue esmagada aí pela pandemia, pelos ataques aqui na econômica. E no meio de tudo isso, aparentemente tudo certo aqui para a Prefeitura de São Paulo. Não existe essa desculpa de que falta recursos para testes, para coisas caras como máscaras, algo para a população pobre, comida, inclusive, se a gente lembra, a fome voltou com muita força no Brasil. Ainda assim, esses recursos que só todas as necessidades vitais da população, inclusive levando números tão expressivos aqui do contágio de mortes, eles não faltam quando se trata de reajustar os salários da alta cúpula do regime político, da burocracia que comanda o aparelho de Estado aqui da capital paulista, e mostra que não há conserto, não há reforma possível aqui para o regime político que nós vivemos. Ele é 100% organizado para que uma parte tire uma migalha que lhe interesse, né? Que é muito recurso para a gente, mas para o conjunto de riquezas que o Brasil produz, que a nossa população de conjunto produz, não é muita coisa, porque a maioria fica com a burguesia. A gente vê com essa coisa criminosa da rolagem da dívida pública que não parou durante a pandemia.
Boa tarde, companheiros. A gente teve uma falha técnica aqui, peço desculpa. Que, lembrando que no interior aqui no Centro-Oeste, se a qualidade das conexões nos grandes centros não é das melhores, imagina no Centro-Oeste. A gente é mais um reforço do que a gente vinha falando sobre esse regime de ataques que só quer, ainda mais nesse extrema decadência do capitalismo, só está interessado mesmo em expropriar de maneira cada vez mais contundente a população, tendo as privatizações também outro expediente criminoso para fazer isso. Mas eu gostaria de agradecer, companheiros, todos que estão assistindo e vão assistir futuramente, tenho certeza que todos vão acompanhar o canal Operária TV. Lembrando que nossa programação continua no canal 24 Horas, o único da esquerda brasileira. Na sequência, você vai ficar com o programa, a reprise do programa Uso, que vai trazer um bate-papo com Ranier Papon sobre os 80 anos do músico Frank Zappa. Imperdível aqui, para quem não assistiu, e para quem assistiu também rever de novo, vale muito a pena. Às 9 horas, nós temos o programa CO Entrevistas, fica a nossa dica aqui para os companheiros que não perdem as entrevistas feitas para a nossa grade de programação. E às 8h30, nosso último programa ao vivo, resumo do dia, com o companheiro Antônio Carlos, sempre trazendo as últimas notícias após essa levadas aqui para os companheiros pelo J5, com análise também do companheiro Antônio Carlos, que é um destaque à parte também da nossa programação. Gostaria também, reforçando o pedido para que os não deixem de curtir e compartilhar o vídeo, isso é muito importante para auxiliar o nosso crescimento e o alcance da imprensa operária. A gente gostaria de pedir, reforçar aqui também, o pedido para que exemplos como da companheira Eliane Schub, que se tornou membro recentemente durante a programação. Os demais companheiros, por favor, que puderem também tornar-se membros, isso ajuda a financiar o nosso canal e manter a Causa Operária TV independente dos membros dos órgãos das freguesias, tornando-se assim, como nós desejamos, 100% dependentes da população e da classe trabalhadora. Gostaríamos de enfatizar também, companheiros, mais uma vez aqui, dessa vez reforçando melhor, a nossa 30ª edição da Universidade de Férias, que vai ao ar, vai começar a partir do dia 5 e 7 de janeiro, trazendo o debate mais elaborado sobre o stalinismo, esse fenômeno importantíssimo para compreendermos tanto a evolução do movimento operário quanto compreendermos o momento atual em que está situada a luta de classes, inclusive esse ressurgimento do stalinismo, entendendo um papel que ele começado para compreender hoje num futuro mais ou menos próximo. As aulas serão ministradas excepcionalmente em função da pandemia pela internet, nos dias 5 e 7, 12 e 14, 19 e 21, 26 e 28 do mês de janeiro. A inscrição é muito simples, pode ser feita no site universidademarxista.pco.org.br, custa apenas R$100, não é para quem já viu as aulas, a gente sabe que é um valor até simbólico, você vai ter acesso a material exclusivo, um valor relativamente não, um valor simbólico mesmo, algo perfeitamente fácil de se ter uma campanha financeira.
o que vai dar direito também a material exclusivo, a participação, enfim, em perguntas, debates e tudo. E aqui fica nossa, nosso reforço. Não deixem de participar. R$ 100, a princípio, pode parecer um valor grande, mas se você dividir R$ 100 para 10 companheiros que apoiem a nossa política, ficaria R$ 10. Não é uma coisa complicada de se conseguir com companheiros que estão numa campanha. Isso dando apenas um de como, na verdade, é um valor simbólico mesmo, especialmente se a gente for considerar toda a estrutura organizada para montar o maior programa de formação política da esquerda brasileira. Nenhum partido tem um que sequer chegue perto. Portanto, não percam, companheiros, está quase começando. E por aqui, mais uma vez, agradeço que já assistiram o programa, mantendo-se sempre abertos aqui para novos recados. Muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde.